E aí, meu jovem, quer comprar aquele adesivo top do canal? Tem vários modelos no site do nosso parceiro. Adesivos variados, cartela para dar aquele estilo, adesivos clássicos e também tem aqueles adesivos de janela. Site Olhares Adesivos, primeiro link na descrição. Agora vamos pro vídeo. Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo a este canal Saveiro do Raul. Estamos aí mais um dia madrugando. Saí para fazer aquele carregamento. Vou pôr meu cinto aqui de segurança. Hoje nós vamos trocar umas ideias aí. Vamos carregar o bruto e acelerar novamente. E é isso aí, rapaziada. Vamos saindo da cidade agora aqui de manhãzinha. Agora são 5h30 da manhã. Ainda é escuro aqui no estado do Paraná. Tem alguns lugares do Brasil que 5h30 já tá de dia já, né? Mato Grosso do Sul mesmo, 5h30 você já é bem dia já. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos trocar uma ideia aí hoje falando sobre o porquê aquecer motores. Será que isso é verdade? Isso é mito? Diz pra nós aí, Raul, qual é a sua opinião a respeito disso? Beleza. Só mostrar pra vocês como é que ficou a luz de LED aqui dentro, ó. Se liga como que o negócio é forte, cara. Forte até demais, pra falar a verdade. Isso que eu só coloquei uma barrinha aqui, eu ia pôr duas. Eu deixei uma só. Então assim, galera, muita gente fala sobre isso, cara. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Eu já escutei muito motorista antigo de trecho dizer que isso é mito. E já escutei muito motorista novo respeitar essa situação de motor aquecer, de não aquecer motor. Deixa eu até baixar a lenta do meu aqui falando nisso. Porque de manhã eu sempre deixo a lenta um pouquinho mais alta. Vou botar meu óculos. Então, o que eu acho a respeito disso? O que eu faço? Galera, isso não é lenda, tá? Pelo menos foi assim que eu aprendi. Acredito que muitos vão discordar de mim aqui nos comentários, porque cada um foi ensinado de uma maneira, cada um aprendeu de uma maneira, isso é normal, né? Mas aí é uma coisa que eu respeito bastante, essa situação de esquentar motor, de esquentar caminhão, na verdade, porque muito se fala sobre esquentar motor, né? Mas além do motor você ainda tem câmbio, diferencial, molejo, tem todo um processo do caminhão. E isso, como que eu posso dizer? Pode parecer assim meio tolo, né? Mas tem explicação física, química para isso, tá, galera? E se você trabalha com caminhão, se você já trabalhou com caminhão, no longo prazo, isso muda muita coisa na durabilidade de um motor. Muita coisa mesmo, rapaziada. Vocês não fazem ideia. Vou botar uma rádio aqui para nós ouvir. Mas uma coisa que é interessante falar é que não é necessário só esquentar motor. Eu vou explicar o porquê esquentar motor e porquê esquentar outras coisas, que é o que eu pratico, né? Vamos dizer assim. Vou botar uma rádiozinha aqui para nós ouvir. Boia fria da cidade, tudo já esperando para trabalhar. Aí, ó. A galera acorda cedo, hein, cara. Os boia fria acorda cedo. Só um pouquinho embaixo aqui para não incomodar nós. Por exemplo, aqui, ó. Eu tô subindo essa rua aqui, que é uma avenida aqui da minha cidade, numa terceirinha. Terceirinha simples aqui, ó. A rotação nem no máximo, nem no mínimo. O que isso faz, galera? Vamos começar pela parte de motor. Existe um negócio que talvez você ainda não tenha estudado na escola, mas você vai estudar, não demora muito, que é chamada dilatação de materiais. Essa matéria vem lá pelo ensino médio, mais ou menos. Quando você estiver estudando essa matéria aí, você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando agora. Mas o motor, ele possui peças e, como é que eu posso dizer assim, peças conjuntas que tem diferentes dilatações, pistões, bloco, essas coisas. Então assim, um motor ele foi programado, galera, para trabalhar quente. Quem pensa o contrário disso está errado, tá? O motor não foi feito para trabalhar frio. O motor tem a temperatura ideal dele de funcionamento. No caso dos caminhões a diesel aqui, ela varia aí de 80 a 90 graus. Essa é a temperatura de funcionamento de um veículo. É nessa temperatura que ele vai dar a potência máxima de motor, o torque máximo e tudo mais. Então quando você sai com um caminhão frio de casa e exige dele o torque máximo, por exemplo, porque você acelera demais, porque você
põe em marcha e espera o caminhão ter força para carregar naquela marcha, você está exigindo do motor uma coisa que ele não foi programado para fazer, entendeu? Ele foi programado, vamos supor aqui, né? Só uma suposição, esse caminhão é 211 cavalos. Vamos supor que ele foi programado para atingir os 211 cavalos quando ele está com 84 graus de temperatura e na faixa de rotação de 2.000 giros. Motores são calculados assim, tá, galera? Não é nada no achômetro, tudo é pensado. Então, 2 carros de madrugada saindo na cidade seguindo a gente, chega a dar até medo. Então, assim, quando você exige que o motor tá lá a 40 graus e você exige essa potência dele, você está exigindo de forma errada. Essa dilatação de materiais que eu falei é o que faz os pistões, a camisa, que mais que tem ali, os anéis, todas essas coisas tem dilatações. Alguns têm dilatações iguais, que é para dilatação, para quem não sabe, como é que eu posso dizer assim? Dilatação é a capacidade que as coisas têm de aumentar quando esquenta e de diminuir de tamanho quando esfria. Só na escola que você vai aprender isso, chefe. Mas pra você ter uma ideia, é mais ou menos isso aí, ó. Pra você entender, por exemplo, o portão ali de casa, quando tá muito quente, o sol muito quente, o portão fica com dificuldade de fechar. Só pra você ter uma ideia de como é que funciona o estado de dilatação. Por que ele fica com dificuldade de fechar, Raul? Porque o ferro esquenta muito, o portão cresce de tamanho, alguns milímetros que seja, e o portão começa a enroscar, entendeu? Então, pode parecer uma brincadeira, uma bobagem, mas não é, galera. Por exemplo, eu tô chegando aqui, ó, esse caminhão marca a temperatura com luzes, tá vendo? Ele tá azul e verde agora. Significa que ele tá quase chegando na temperatura ideal de trabalho. Desde que eu saí de casa, tô trabalhando com o motor sem pôr potência máxima nele, entendeu? Só na rotação normal, o motor ia aquecendo aos poucos. Por que isso? O motor daí não trabalhando em potência máxima, ele vai aquecendo aos poucos. Eu não preciso ficar parado na porta de casa esperando ele aquecer também, porque eu confesso que a gente nem sempre tem tempo para isso, né? Então, a vida da gente é meio tipo da partida e sair, apesar de ser errado, é assim, paciência. E a gente usa algumas artimanhas para não precisar ficar esperando o motor aquecer. E uma delas é o famoso disco de tacógrafo. Por exemplo, eu acordei agora cedo e eu tenho que fazer disco de tacógrafo. Então a gente sempre funciona o caminhão antes de começar a fazer o disco de tacógrafo. Aí você deixa o caminhão já aquecendo em marcha lenta. Enquanto isso você vai fazendo um disco, eu preparo minhas câmeras, eu, tipo assim, se for o caso, você manda alguma mensagem no celular e tal, enfim. É uma maneira que você tem de não precisar ficar esperando o caminhão, porque você vai ter que preencher o disco de tacógrafo ali. Então, isso não vai mudar muita coisa, entendeu? Agora vamos falar um pouco sobre por que aquecer não só o motor, aquecer as outras partes também. Vou mudar a câmera aqui para vocês assistir melhor. Bom, voltando aqui agora, galera, já mais de dia, eu acho que à noite a câmera tava meio ruim de filmar pra fora, não sei, né? Tô fazendo um teste aí com um novo equipamento nessa câmera. Vou baixar um pouquinho o som aqui. Assim, ó, pra resumir pra vocês, que eu falei, não sei se ficou bem claro, né? Isso não é muito simples de explicar porque envolve muita coisa, mas assim, resumindo, galera, um motor é feito de materiais com constantes de dilatações diferentes. O que significa constante dilatação, Raul? Significa que o material vai crescer, por exemplo, 1 milímetro a cada 100 graus. Então, essas diferenças do motor faz com que o motor seja programado para trabalhar numa temperatura específica. Por exemplo, de 80 a 90 graus, que foi o que eu falei lá. Quando você esforça o motor muito, antes de chegar nessa temperatura, você está desgastando algumas peças do motor que ainda não dilatou o suficiente, entendeu? Então, pode acontecer um consumo excessivo de óleo diesel, pode acontecer um consumo de óleo de motor que passa por algumas peças que ainda não estão bem vedadas. Enfim, uma série de coisas que você prejudica. E ainda tem um outro detalhe: todo material frio ou com menor temperatura tem mais tendência a trincar, rachar, empenar. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá, galera? Isso tudo que eu tô falando se confirma com uma peça do motor, a chamada válvula termostática. A válvula termostática ela é feita exatamente para isso, para acelerar o procedimento de esquentar do motor. Quando você dá partida no veículo, a válvula termostática está fechada, não há circulação de água do radiador com o bloco do motor, entendeu? Quando o motor atinge a temperatura ideal, a válvula termostática abre para poder aí manter o motor sempre naquela temperatura e não sobreaquecer.
Então assim, para aqueles mecânicos que estão acostumados a tirar a válvula termostática e diz que ela não serve para nada, ela serve para isso, para manter a temperatura do motor, ou melhor, para aquecer mais rapidamente o motor e para manter ele sempre trabalhando naquela temperatura. É uma grande bobagem tirar a válvula termostática, tá galera? Eu sei que ela é uma válvula que às vezes pode apresentar problema, pode travar e sobreaquecer o motor, pode. Toda peça do motor pode dar um problema, isso é um fato, você não vai fugir disso. Mas ela é importante sim e ela confirma tudo isso que eu tô falando sobre aquecer motor. Agora eu vou falar sobre outras duas coisas que você precisa aquecer no caminhão e não dá para aquecer com o caminhão parado, que é motor e diferencial. Motor diferencial, câmbio diferencial, falei errado. O câmbio diferencial, quando você está parado na porta da sua casa com o motor funcionando, olha que posição aqui é bonitinha, o câmbio diferencial está parado, ele não tem giro. Quando ele não tem giro, ele logo não esquenta. Então, para você aquecer câmbio diferencial, é um procedimento diferente, tá galera? Assim que você dá uma pré-aquecida no motor, não precisa esquentar o motor até 90 graus para sair de casa. Precisa você dar um funcionamento nele, esperar ele aquecer um pouco, espera ele ter um giro de óleo correto no motor inteiro. Como eu disse, faz um disco de tacógrafo, 2, 3 minutinhos que você fica funcionando ali, o motor já atinge uma temperatura mínima, pelo menos, de funcionamento. Quando você sai andando com o caminhão, é que daí você vai começar a aquecer diferencial e câmbio. E o diferencial e o câmbio só aquece com o caminhão em movimento. O óleo vai começar a girar nas engrenagens do câmbio do diferencial e é isso que vai fazer ele aquecer. Primeiro que é o próprio giro das peças, né, o atrito que elas têm entre elas, de ferro com ferro. E depois o óleo que vai estar batendo lá dentro, porque o diferencial e o câmbio, diferente do motor que existe uma bomba de óleo para tocar esse sistema, o câmbio e o diferencial, pelo menos desses caminhões aqui, não há uma bomba de óleo, o óleo é misturado lá dentro, é lubrificado lá dentro com as próprias engrenagens girando. Então assim, quando você sai de casa daí de manhã cedo, não adianta você sair botando para rachar no caminhão, metendo marcha em cima da outra, já esqueci o motor, agora eu acelero tanto que eu quero. Não é bem assim que as coisas funcionam, galera. Isso você só vai aprender o dia que você cair no mecânico e gastar um absurdo porque fez coisa errada, entendeu? Até então a galera vai comentar e vai achar sempre que isso é uma grande bobagem, é mito. Não é uma grande bobagem e não é mito, tá galera? Então assim, saiu de casa, você sempre vai perceber que o câmbio, principalmente, que o diferencial você não consegue ter essa noção, mas o câmbio, ele fica um pouco mais pesado de manhã. Eu já comentei isso em alguns vídeos, assim, tem que saber trabalhar no câmbio, chamar a rotação direitinho, porque o câmbio tá mais pesado, porque o óleo tá mais grosso, tá um pouco mais denso, entendeu? Então ele tem uma dificuldade de engatar as marchas. Isso acontece no teu carro, isso acontece na tua moto, isso acontece no caminhão. Lógico que no caminhão, por conta de tudo nele já ser mais pesado, já ser mais rústico, mais bruto, você vai sentir um pouco mais isso. Mas repare no seu carro para você ver que o câmbio de manhã cedo fica um pouco mais pesado a alavanca. E se você vacilar, o câmbio tende a raspar. Se você for pôr uma marcha e não embrear corretamente, se você for pôr uma marcha muito rapidamente e não esperar a embreagem abrir, a tendência é de raspar o câmbio. Então assim, saiu de casa, beleza, vai trocando as marchas na suavidade. Rotação do caminhão, nunca no máximo e nem no mínimo, principalmente essa parte quando está aquecendo. No mínimo você exige muito de torque, isso prejudica o motor. E no máximo você coloca uma rotação altíssima num sistema que ainda não está aquecido, que aí volta naquilo que eu falei lá atrás. Então, apesar do vídeo ser um pouquinho complexo, vai tentando entender, que você vai ver que tem uma explicação muito interessante para isso. Começou a trabalhar com caminhão, primeira, segunda, normalmente a gente está dentro de cidade ou está dentro de posto, então você sempre vai começar com a primeira marcha. Puxa a primeira marcha até o final, segunda, puxa a marcha até o final, terceira. Não sai cruzando marcha, não sai acelerando demais, porque todas as engrenagens do câmbio ainda estão extremamente frias. A mesma coisa que o diferencial, o diferencial ele vai se aquecer com o giro do caminhão. Então vai trabalhando com ele na rotação direitinha, caiu na rodovia, vai embora bonitinho, sem aquecer demais o motor. Isso que eu tô falando pra vocês, galera, não precisa ficar meia hora aquecendo o motor, longe disso. O que você precisa fazer é só ter um pouquinho de respeito com a máquina, porque a máquina te respeita daí. Se você não respeitar ela, amigo, é oficina. Então, trabalhou direitinho, aqueceu o câmbio, saindo da cidade. Ali, ó, se você andar 2 ou 3 km saindo da tua cidade, quebra-molas, que vai ter trocas de marcha e tal, o câmbio já vai começar a atingir um funcionamento perfeito, uma lubrificação perfeita. Bem que perfeito, eu acho que não existe, né? Mas tudo bem. Aí entra um outro detalhe muito legal que eu queria contar pra vocês nesse vídeo também.
Muito cuidado com o molejo. Molejo, além de motor, câmbio diferencial, cuidado com o molejo, tá galera? Não passem quebra-mola correndo de manhã cedo. Saiu de casa, segura nos freios, passa o quebra-mola devagarzinho. Os molejos, principalmente os dianteiros, eles sempre estão muito frios. Os traseiros também vai estar na mesma temperatura. Só que os traseiros você não consegue aquecer com o motor. Já o dianteiro sim. Conforme o motor está aquecendo aqui de baixo, ele está jogando esse calor para a lateral e para baixo, por conta da hélice que está girando lá na frente. Então você sai trabalhando devagarinho com o motor, ele vai começar a aquecer os molejos. Toda mola, anotem isso aí, toda mola, seja de carro ou de caminhão, tem mais facilidade para quebrar quando está fria, por conta daquilo que eu falei. A constante de dilatação dela quando está frio é bem menor. Quando você esquenta o molejo flexiona muito mais, então ele pode pular um quebra-mola, entre aspas, que não vai quebrar. De manhã cedo é criminoso, pulou quebra-mola, quebra-mola mesmo, o nome já diz, entendeu, rapaziada? Então tomem bastante cuidado com isso. Saiu de manhãzinha, passa devagarinho os quebra-mola, naquela segundinha suave, não sai pulando por aí, dando dentro de buraco, porque não tem molejo que aguenta esse tipo de coisa, tá, rapaziada? Eu tô falando de experiência própria, aprendi isso no 1113 do meu pai, quebra-mola mesmo, principalmente o boiadeirinho como os outros, que ele tem um trecho muito longo e o 1113 já tem um molejo fraquinho na dianteira, né? Aconteceu muito com meu pai, aconteceu comigo dirigindo também. Tem que respeitar a máquina, porque senão a máquina te põe de castigo na oficina, tá, rapaziada? Tudo isso que eu tô falando pode parecer assim, puta merda, mas eu tenho que seguir todas essas regras para dar certo. Não é tudo essas regras, mas com o passar do tempo vira um costume você dar partida no caminhão, esperar ele aquecer um pouquinho. Esse caminhão, por exemplo, ele não tem a medição de temperatura digital ou por ponteirinho, ele é só por essas luzes aqui. Isso dificulta um pouco, mas em média aí, galera, um caminhão truque varia de motor para motor, varia do dia também, se está muito frio de manhã cedo ou se já está quente de manhã cedo. Olha o Mercedinho lá. Mas se você deixar aí ele num pré-funcionamento parado em casa, por exemplo, 5 minutinhos que seja, enquanto eu ponho a minha mala aqui, eu vou preencher um disco de tacógrafo, vai passar esses 5 minutinhos, o motor já atinge uma temperatura bem bacana para trabalhar ali, para poder sair. Tipo assim, que eu posso dizer para vocês, o Atego que eu trabalhava, ele tinha a medição de temperatura digital. Normalmente eu dava a partida de manhã cedo, ia arrumar a cama, ajeitar, dobrar um lençol, uma coisa ou outra. Quando você olhava no painel dele, isso ali, 5 minutinhos arrumando a cama. Você olhava no painel dele, ele já estava em 55 graus de temperatura o motor e tal, que já é uma temperatura legal para você começar a trabalhar. Então assim, resumindo pra gente encerrar o vídeo, alguns acham que é uma grande bobagem, alguns acham que isso é um mito. Não é mito, não é bobagem, tá galera? Isso que eu tô falando pra vocês é experiência de vida, experiência de dar certo e dar errado. Aprendi isso muito com meu pai, confirmei isso com os engenheiros da Iveco agora que a gente esteve lá. O motor tem tem temperatura de funcionamento sim, não é mito aquecer motor, assim como eles confirmaram também que não é mito a situação de motor novo amaciar o motor novo. Segundo eles, no passado isso era muito mais forte do que hoje. Hoje os motores já não precisam tanto disso, mas que os motores saem de fábrica mais presos do que quando ele fica um pouco mais velho. Isso é fato, confirmado pelos engenheiros dos caras lá. Então eu espero que esse vídeo aí sirva para você ter uma noção, uma ideia aí. Se você tinha dúvida se isso era mentira ou verdade, é uma maneira de confirmar para você aí. Respeita a máquina, que a máquina te respeita. Não é brincadeira, não é bobagem. Depois de aquecido, aí pode arrochar o carro que não dá nada. Ah, Raul, se eu sair de casa sem aquecer o motor um dia, vai quebrar o motor? Não, não vai quebrar o motor, galera. Mas você está desgastando o motor de forma, ou melhor, está usando o motor de forma errada. Isso pode gerar problema futuramente. Assim como pode gerar também no dia que você está saindo de casa. Mas é mais improvável. Essas coisas são mais a longo prazo que você vai começar a prejudicar o seu próprio motor. Entenderam, rapaziada? Eu já falei um pouquinho aqui no canal também há uns dias atrás. Há uns dias não, né? Há uns meses atrás. Sobre o porquê que a gente não desliga e liga o motor o tempo todo, para, desliga, para, liga. Já tem vídeo disso aí no passado, vídeo interessante também, sobre funcionamento e desligamento de motor. Por que que a gente evita fazer isso? Você curte esse tipo de assunto, dá uma procuradinha aí no canal, que você vai curtir esse vídeo também. Aquele abraço de sempre então, rapaziada, vamos chegando ali para nós fazer aquele carregamento esperto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa no vídeo. E é isso aí.
As nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Os nossos patrocinadores também estão sempre aí na descrição do vídeo. Aquele abração de sempre. Saber do Raul. Valeu!